Era uma vez um lindo bosque, onde 3 amiguinhas brincavam. Nesse bosque, elas acreditavam que podiam dar vida às suas fantasias e transformar os personagens das histórias em realidade. Mas para isso acontecer, uma delas deveria morrer. Seja bem-vindo à Noite Misteriosa. Eu sou a Paty e é um prazer estar aqui contigo mais uma vez te contando uma história. Hoje eu vou te falar sobre uma história que tinha tudo para ser apenas uma lenda urbana. Mas a crença fervorosa de 2 amigas fizeram dessa história um crime. Histórias de terror, de fantasmas e de fantasias sempre fazem sucesso. E é bem comum que a gente acredite em algumas lendas. E não me pergunte o porquê, mas as histórias de terror sempre nos fazem prestar muita atenção. Elas dão muito medo, mas a curiosidade é sempre maior. E com a facilidade da internet hoje, é possível e muito comum que qualquer história se espalhe e fique famosa bem rápido. E isso foi o que aconteceu com a lenda do Slenderman. Um guri chamado Victor Surge. Na verdade, o nome dele é Eric, mas o usuário dele na internet é Victor, então eu vou chamar ele aqui de Victor. Em 2009, o Victor estava participando de um concurso de Photoshop pela internet. O concurso era bem simples. Eles queriam ver quem era capaz de transformar uma foto comum em algo assustador. O Victor teve a ideia de pegar algumas fotos de crianças brincando em um parque comum, colocar um efeito preto e branco nas fotos e adicionar uma figura atrás dessas crianças. Essa figura tinha a aparência de um homem magro, muito alto e pálido, e sem rosto. Ele vestia um terno preto e de suas costas saíam alguns tentáculos. Para mim, só essa imagem já dá um medo pra caramba. Mas o Victor deu um toque especial nessa obra com a seguinte legenda: "Nós não queríamos ir, não queríamos matá-los, mas o seu silêncio persistente e os horríveis braços estendidos nos consolavam ao mesmo tempo." Foto tirada em 1983. Fotógrafo desconhecido e provavelmente morto. E assim surgiu a lenda do Slenderman, uma figura que raptava crianças e as levava para o meio da floresta. A Anissa, a Morgan e a Peyton viram essa história e começaram a pesquisar tudo o que podiam sobre ela. Na verdade, a Peyton acreditava no Slenderman e sentia medo, mas não ficou assim tão fissurada. Mas a Anissa e a Morgan estavam obcecadas. Na verdade, elas tinham um misto de medo e de devoção por ele. Elas não gostavam quando ouviam de alguém ou liam algum comentário na internet que dizia que o Slenderman era apenas uma lenda, e queriam encontrar uma forma de mostrar para todo mundo que ele era real. Em um momento, no meio dessa obsessão, a Anissa começou a acreditar que se elas fizessem algo que impressionasse o Slenderman, elas poderiam se tornar servas e viver em sua mansão para sempre. Elas acreditavam que essa mansão se encontrava no meio do Parque Nacional de Nicolet. Morgan contou para Anissa que era capaz de se comunicar com o Slenderman desde os 3 anos de idade e que ele teria ordenado que as meninas matassem Peyton e assim provariam aos céticos que o Slenderman era real. No aniversário de Morgan, no dia 30 de maio de 2014, as 3 amigas se encontraram para uma festa do pijama. Naquela noite, as meninas estavam agindo normalmente, rindo, brincando, mexendo em seus tablets, tudo parecia normal. Mas a Morgan e a Anissa já tinham planejado tudo. A ideia inicial era esfaquear Peyton enquanto ela dormisse e depois deixar ela na cama até que fosse encontrada por alguém. Depois as 2 fugiriam para se encontrar com o Slenderman. Mas a Morgan quis dar para Peyton mais uma manhã. Então, na manhã seguinte, as meninas acordaram, tomaram o café da manhã e foram até o parque brincar no playground. No caminho até o parque, Morgan levantou o casaco e mostrou para Anissa que estava com uma faca escondida. A ideia agora era atrair Peyton para o banheiro do parque e ali matá-la, pois tinha um ralo onde as meninas acreditavam que o sangue poderia escorrer e não deixar vestígios. Anissa queria ter certeza que Peyton estivesse dormindo ou desmaiada antes de esfaqueá-la, pois ela tinha lido em um site uma vez que quando uma pessoa está matando a outra, é possível se enxergar nos olhos da vítima, e ela não queria ver o seu reflexo.
A Morgan sugeriu que as meninas tirassem um cochilo no banheiro, mas Peyton não quis. Ela queria brincar. Anissa até bateu a cabeça de Peyton na parede para ver se ela desmaiava, mas não teve força o suficiente. Inclusive, Peyton pensou que fosse um acidente e que a amiga não teve a intenção de machucá-la. A Morgan começou a ficar muito nervosa. Ela começou a dizer que não podia fazer isso. Então, Anissa a abraçou bem forte e tentou deixá-la mais calma. Elas decidiram sair do banheiro e ir brincar de esconde-esconde. Anissa e Peyton se esconderiam e Morgan iria procurar por elas. Anissa atraiu Peyton para dentro da floresta o máximo que pôde. Morgan foi procurar as amigas e, quando as encontrou, entregou a faca para Anissa e disse: "Eu não consigo fazer isso. Você sabe aonde ficam os pontos macios." Mas Anissa devolveu a faca para a amiga e disse: "Faça você. Vai fundo e tenha certeza que ela apagou." Anissa virou de costas e gritou: "Agora." Morgan conseguiu dominar Peyton e derrubou-a no chão. E sentou sobre suas pernas. Ela se inclinou até chegar bem perto de seu ouvido e disse: "Eu sinto muito." Em seguida, começou a esfaqueá-la. No primeiro depoimento, Morgan disse que não entendia bem o que tinha feito, que não sentiu absolutamente nada, que teve a impressão de que estava esfaqueando o ar. Depois de esfaquear Peyton por 19 vezes, as meninas viram que Peyton ainda estava viva. Então disseram a ela que iriam buscar ajuda, mas saíram correndo em direção ao Parque Nacional de Nicolet, para que finalmente pudessem se encontrar e servir ao Slenderman. Apesar de todos os ferimentos, Peyton conseguiu se arrastar para fora da floresta. Um ciclista que passava por ali a encontrou e chamou a polícia e os paramédicos. Peyton precisou passar por uma cirurgia de mais de 6 horas, mas antes disso, foi capaz de dizer seu nome, o nome dos pais, indicar seu telefone para que pudessem avisá-los e também disse o nome de suas agressoras. Morgan e Anissa foram encontradas algumas horas depois. Foram levadas à delegacia e interrogadas separadamente. Em nenhum momento as meninas negaram o que tinham feito. Elas contaram em detalhes tudo o que aconteceu, como planejaram o ataque e o real motivo do que tinham feito. Para ambas, essa era a única forma de manter as suas famílias e a família de Peyton a salvo. Na internet, até tem alguns vídeos dos depoimentos das meninas, e é surpreendente como tu consegue ver a sinceridade nas palavras delas. Dá para sentir a devoção que elas tinham pelo Slenderman. Elas tinham noção de que era errado atacar a Peyton, mas elas precisavam cumprir essas ordens. We think we see him sometimes. It didn't feel like anything, it was like air. We think we see him sometimes. Okay. I saw him out of the corner of my eye on this side. Okay. And then Morgan said she heard a twig crack when no one was moving. Elas deixaram seus celulares em casa e escreveram mensagens de despedidas para seus pais. Analisando o computador de Anissa depois do fatídico dia, foram encontradas algumas pesquisas que muitos poderiam considerar no mínimo estranhas. Algumas coisas tipo assim: como saber se sou um psicopata? Uma vez, ela fez um teste em um site na internet para saber se era uma sociopata. Depois, ela postou o resultado do teste com a seguinte legenda: 18 acertos, podem vir me buscar, hahaha. Anissa também via vídeos considerados fofos, como por exemplo um coelhinho comendo framboesas. E logo em seguida, ela assistia vídeos de gatos matando ratos. Ela postava algumas charadinhas mórbidas, do tipo: por que colocar um bebê no liquidificador pelos pés? Para poder ver a expressão no seu rosto. Ela também postou uma outra charadinha: por que o bebê atravessou a rua? Porque ele estava amarrado ao meu para-choque. Durante o julgamento, em 2017, a Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia precoce e a Anissa foi diagnosticada com transtorno delirante. Tem um documentário na HBO que conta essa história, e lá tem uma entrevista com os pais das meninas. O pai da Morgan conta que também sofre de esquizofrenia e que as pessoas não entendem a sua doença e da sua filha. Com frequência, as pessoas batem à porta de sua casa e dizem que ele vai queimar no inferno junto com a filha. Ele disse que com o tempo aprendeu a diferenciar o que é real do que não é, mas disse uma frase muito impactante: mesmo sabendo que o diabo no banco de trás do carro não é real,
ele ainda está lá. Angel, a mãe de Morgan, disse que quando fala com a filha por telefone, pergunta como ela está e o que ela vai assistir na televisão naquele dia. Morgan sempre responde que depende de quem é a vez de escolher a programação. Mas Morgan está sozinha em sua cela. A Morgan disse que não se preocupa em ficar presa por muito tempo, porque aonde quer que ela esteja, ela vai usar o controle da mente Vulcano para se sentir e estar aonde ela quiser. A cela da Morgan é muito desorganizada. Tem muitos pedaços de papel pelo chão e ela não gosta de recolher esses papéis, porque ela sente que eles são como se fossem uma companhia. Ela relata que esses amigos não são perigosos e que ela precisa deles. Ela também fica muito incomodada quando os médicos da clínica dizem ou insinuam que o Slenderman é só uma lenda. A Morgan continua acreditando nele e se preocupa muito em deixá-lo chateado, pois se ele ficar descontente com as suas atitudes, sua família corre o risco de se machucar. A Anissa diz que tudo aconteceu porque ela contou para Morgan sobre o Slenderman. Quando ela liga para casa, fica muito agitada. Seu pai por muitas vezes tem que pedir para ela falar mais devagar, se acalmar e repetir tudo o que disse. Em 2017, Anissa e Morgan foram julgadas como adultas pelo tribunal de Waukesha. A Morgan recebeu a sentença de 40 anos em um hospital psiquiátrico. Ela se declarou culpada das acusações e a promotoria aceitou o acordo com a defesa, que alegou insanidade mental. A Anissa também se declarou culpada e cúmplice do crime. Recebeu a sentença de 25 anos em uma clínica psiquiátrica. Elas não podem ter acesso à internet e não podem ter contato uma com a outra. Um tempo depois, a Peyton deu uma entrevista. Ela contou como fez para sair da floresta naquele dia. Me segurei em algumas árvores, até que vi um gramado e consegui me deitar. Logo depois, me encontraram. Peyton conta que ficou entubada um tempo depois da cirurgia. Tive que escrever em quadros brancos para me comunicar com as pessoas. Eu não conseguia falar. Eu tinha um tubo de intubação porque meus pulmões não conseguiam respirar sozinhos. Depois do ataque das amigas, a vida de Peyton passou uma sequência de recuperação e pequenas vitórias, tanto físicas quanto mentais. Em 2019, ela deu uma entrevista à emissora ABC News e contou que dormiu com uma tesoura debaixo do travesseiro por muitos anos depois do crime. Recentemente, Peyton deu uma entrevista para o jornal Daily Records. Ela disse que tudo está indo bem. Ela disse que de certa forma se sente grata por tudo o que passou. Hoje eu tenho planos de ser médica. Aos 12 anos eu não tinha plano nenhum. Ela também disse que as antigas amigas estão aonde deveriam estar. Que ela não sente nem rancor nem ódio por elas ou pelas famílias das meninas. Disse que se tiver alguma coisa a perdoar para alguém, ela já perdoou, mas não quer mais ter contato com ninguém que fez parte dessa história. E aí, me conta, tu já conhecia essa história? Tu tinha ouvido falar no Slenderman? Deixa nos comentários a tua opinião. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o teu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se tu conhece alguém que também gosta desse tipo de conteúdo, compartilha esse vídeo. E tem alguma história que tu gostaria de ver por aqui? Deixa nos comentários, a gente com certeza vai preparar um vídeo bem legal para ti. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado um vídeo sobre a Casa dos Demônios. Acho que tu vai gostar. Um abraço tri apertado e até o próximo vídeo.